Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao curso da revelação de Jesus Cristo, a palavra apocalíptica para os últimos dias, e nós estávamos falando em uma última aula a respeito da aliança árabe-israelense de Efraim, muitos de Israel, 10 de 12 tribos fazendo aliança com o Império Assírio, que territorialmente ocupa os países árabes descendentes de Edom ou descendentes de Ismael, de um ódio de árabes contra israelitas, desde o ventre materno, também Esaú lutando contra Jacó, e então esse conflito que precisa ser resolvido com o pacto abraâmico que está sendo estabelecido pelas nações. E a palavra de Obadias 1:11 fala exatamente que os estrangeiros vão tirar os bens de Israel, a força do seu exército, e vão entregar esses estrangeiros para que os povos árabes tenham seu Estado palestino e que haja então uma divisão da cidade de Jerusalém, que os palestinos reivindicam como a sua capital, na parte leste, como Israel tendo que devolver aquela parte que foi conquistada na Guerra dos 6 Dias em 1967. Assim, então, uma aliança de paz será estabelecida, uma aliança de paz e segurança, nesse acordo, nesse pacto abraâmico, né, criando realmente um tempo de restauração, de paz e segurança, quando, de repente, na metade dos 7 anos, haverá uma repentina destruição com a manifestação do anticristo durante 3 anos e 6 meses, governando numa nova ordem mundial e estabelecendo, então, o seu domínio com força, com autoridade, sujeitando todas as nações à sua autoridade. E aqui nós estamos falando a respeito de um roubo de bens, uma entrega de bens, Israel sendo devastado, lá é a palavra em Obadias, versículos 12 a 14, fala a respeito disso, o dia da calamidade, o dia da angústia de Jacó, porque Israel vai ser forçado a entregar seus bens em troca da paz, mas a compensação pela entrega da cidade de Jerusalém é que Israel poderá reconstruir o templo na cidade de Jerusalém. Então nós falamos a respeito desse assunto, da reconstrução do templo, porque ela foi fruto da oração de Daniel, lá no capítulo 9. Lá no versículo 17, Daniel fala assim: Deus, sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto. Pedindo a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel, sobre a nação, sobre a cidade de Jerusalém. E também, na palavra profética, na resposta que Deus deu através do anjo Gabriel, versículo número 27, fala de uma aliança, então, que vai ser estabelecida com o príncipe da aliança do Império Assírio, descendente de Edom, que vai estar, então, na presença dos estrangeiros fazendo esse acordo de paz, e fala, então, que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana, que é um período de 7 anos, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, oferta de cereais, e sob a asa das abominações virá o assolador da metade dos 7 anos para o fim. Então, quando fala a respeito disso, de cessar o sacrifício e oferta de manjares, é o culto a Deus que os judeus vão estar prestando no templo reconstruído. Então nós temos esse sinal que esse templo será restaurado. E é importante a gente detalhar, e esse é o assunto agora, vamos falar sobre essa reconstrução do templo, que antes de Daniel capítulo 9, no capítulo 8, fala a respeito do Império Medo-Persa, que foi estabelecido depois do Império Babilônico, e depois do Império Grego, e o Império Grego dividido em 4 partes. E de uma dessas partes se levantará um rei que estabeleceu o Império Romano, e então, na restauração deste império, vai se levantar o anticristo nos nossos dias. E lá fala a respeito, então, desse tempo de grande tribulação que o anticristo vai estar impondo sobre todas as nações, e especialmente ali perseguindo a própria nação de Israel. E nesse texto de Daniel capítulo 8, fala a respeito dessa questão do Império Medo-Persa, Império Grego, Daniel 8, 20 e 21, fala a respeito disso, mas ele fala a respeito também desse tempo de assolação que Israel sofrerá exatamente como fruto dessa aliança, tendo que entregar os seus bens para ter a paz, né? Um objetivo de ter paz e segurança e ter uma nova ordem mundial com o pacto abraâmico. E aí, na palavra do Daniel capítulo 8, versículo 13, há uma pergunta que diz assim: Depois eu ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício costumado e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados? E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhã, e o santuário será purificado. Dentro deste contexto profético dos reinos deste mundo, Império Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano,
e depois a restauração do Império Romano com a manifestação do anticristo sobre todas as nações, faz essa pergunta a respeito quanto tempo vai durar o sacrifício costumado, o sacrifício diário, que é o serviço no templo, e fala também nesta pergunta do versículo 13 a transgressão assoladora, que é o período da grande tribulação, quando o anticristo estiver impondo o seu domínio sobre todas as nações. E a resposta que é dada, Daniel 8:14, é até 2.300 tardes e manhã, e o templo será purificado. Então, a purificação do templo, o templo não estar mais debaixo da profanação com a presença do anticristo assentado no lugar santo, como Jesus falou em Mateus 24:15, e como o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:4, que fala dessa forma, quando o abominável da desolação, o iníquo, estiver assentado no santuário de Deus, como se fosse o próprio Deus, exigindo para si a adoração e culto e fazendo cessar o sacrifício costumado, o sacrifício diário que os judeus vão estar fazendo lá em Jerusalém, após a aliança árabe-israelense, após a reconstrução do templo. Então, eles vão estar cultuando a Deus, mas até quanto vai durar, né, esse tempo? E aqui, a pergunta que é feita no versículo 13 são dois eventos: sacrifício costumado, sacrifício diário e a transgressão assoladora. A transgressão assoladora, que é o período da grande tribulação, Daniel 9:27, o assolador vindo com abominações, ou em Daniel 11:31, ele profanando o santuário, a fortaleza nossa, e estabelecendo a transgressão assoladora. Esse período nós sabemos que é da metade dos 7 anos para o fim. Então, existem dois eventos: o sacrifício que os judeus vão estar fazendo diariamente no templo, e em seguida virá uma transgressão assoladora com a profanação do anticristo, exigindo adoração e culto. Quanto tempo vão durar esses dois eventos? E aí fala 2.300 tardes e manhãs. Tardes e manhãs são dias bíblicos, como nós temos que entender os tempos e as épocas pelo calendário bíblico lunar, e são, então, traduzido para nós, 2.300 tardes e manhãs, como é o dia bíblico, né, desde o Gênesis, né, houve tarde e manhã, o primeiro dia, tarde e manhã, o segundo dia. Aqui falou sobre tarde e manhã, dias judaicos, dias hebraicos ali também, sobre esse calendário, e que, então, para nós seriam 6 anos, 4 meses e 20 dias, que correspondem a 2.300 tardes e manhãs. O que vai acontecer em 6 anos, 4 meses e 20 dias? Um costumado sacrifício, os judeus adorando a Deus lá em Jerusalém, no templo, e depois a profanação do templo e a transgressão assoladora, que é o período da grande tribulação, que dura 3 anos e 6 meses, da metade para o fim. Assim, o que nós podemos entender? Vamos fazer a matemática inversa, tá? Existe uma aliança que será estabelecida durante um período de 7 anos. É a aliança firmada com o príncipe assírio, o príncipe árabe, com muitos de Israel, com 10 das 12 tribos de Israel, com Efraim. Efraim fará aliança com a Assíria, como diz a profecia em Oséias, tá? Este acordo de paz vai durar um período de 7 anos. E durante este período de 7 anos, vai haver a reedificação do templo e depois a quebra da aliança e mais a transgressão assoladora ou grande tribulação, como Jesus falou em Mateus 24:15, o anticristo, o iníquo, que falou o profeta Daniel, sentado no lugar santo, e depois a grande tribulação, Mateus 24:21, com a perseguição para todos que não o adorarem, e por um período de 3 anos e 6 meses. Então, o que nós temos que fazer? Se tem 6 anos, 4 meses e 20 dias, 2.300 tardes e manhãs. 3 anos e 6 meses, da metade para o fim, é a transgressão assoladora. Isso quer dizer que o costumado sacrifício, ou o sacrifício diário dos judeus a Deus, vai estar durando 6 anos, 4 meses e 20 dias, menos 3 anos e 6 meses, que corresponde a 2 anos, 10 meses e 20 dias, que os judeus vão estar sacrificando a Deus, sacrifícios diários, oferta de manjares, até que na metade dos 7 anos fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador. Falando de uma ordem invertida ainda, tá? Para a gente entender na linha do tempo. 7 anos de aliança. Os estrangeiros impõem que Israel entregue os seus bens, que divida a cidade de Jerusalém, Obadias 1:11. Vão lançar sorte sobre Jerusalém. Tem um acordo de paz e segurança
eles perdem a cidade de Jerusalém, que vai metade para o Estado palestino, e, em compensação, eles vão poder reedificar. Desde a aliança, então eles começam o processo de reedificação do templo. Então hoje só tem o Muro das Lamentações, eles vão reedificar e eles já têm todo esse templo pré-fabricado. Existe um grupo de judeus ortodoxos chamado Fiéis do Monte do Templo, que estão programados já com todos os utensílios do templo preparados e também já estabelecido como pedra sobre pedra para ser reedificada, e eles têm uma previsão de reconstruir em 5 meses, segundo os dados oficiais do presidente deste grupo ortodoxo judeu, chamado Fiéis do Monte do Templo, o presidente chamado Gershon Salomon, falou a respeito disso. Em 5 meses nós reedificamos o Templo de Salomão como ele era na sua origem. Mas, dentro desta profecia bíblica, seria então, eles fariam um acordo de paz e depois de 7 meses e 10 dias judaicos, o templo está reconstruído. A previsão é de 5 meses, humanamente falando, mas, segundo a palavra profética, o trabalho ali de reedificação vai durar 7 meses e 10 dias. Então eles reconstroem o templo e a partir da reconstrução do templo, depois de 7 meses e 10 dias desta aliança, que vai dividir Jerusalém, começa a haver 2.300 tardes e manhãs, sendo 2 anos, 10 meses e 20 dias desde da aliança, né, dos 7 meses depois da aliança, até chegar na metade dos 7 anos. Então, há esse tempo de sacrifício costumado, de oferta de manjares, de culto a Deus pelos judeus. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e oferta de manjares, e sob a asa das abominações virá o assolador por mais 3 anos e 6 meses. Então, nós temos aqui, desta forma, uma precisão de reconstrução do templo e um cumprimento profético que será inequívoco. Então não haverá enganos a respeito de qual é esta aliança, porque o templo vai ser negociado. A cidade vai ser dividida e o templo será negociado para ser reconstruído. E ele não precisa ser reconstruído onde hoje é a mesquita da Cúpula Dourada, ou o Domo da Rocha. Então quem vê uma foto de Jerusalém, vê o muro exterior da cidade antiga, e vê por trás uma mesquita muçulmana, que é a mesquita da Cúpula Dourada. E as pessoas pensam que ali é o local do templo, ali é o local chamado Esplanada das Mesquitas, onde está essa mesquita construída. E o templo original, onde Salomão construída, não é naquele lugar. Ali, segundo as escavações arqueológicas, ali é o pátio exterior do templo. O templo está mais ao lado ali, e é exatamente também uma profecia que está descrito no livro do Apocalipse. No capítulo 11 de Apocalipse, o apóstolo João, ele é ordenado para medir o templo. E aí, então, fala-se assim para ele, Apocalipse 11, 1. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio exterior que está fora do templo e não o meças, porque ele foi dado aos gentios, às nações, e pisarão a cidade santa durante 42 meses, que é exatamente o período da primeira metade da semana em que os gentios, as nações, vão ter o domínio sobre o pátio exterior do templo, porque ali está a mesquita islâmica, tá? Essa mesquita muçulmana da Cúpula Dourada, ou Domo da Rocha. Está no pátio exterior do templo, está escrito na Bíblia e as escavações arqueológicas confirmaram isso. Até em anos passados, agora não me lembro exatamente se foi em 96 ou em 99, os judeus fazendo essas escavações começaram a ameaçar pelas escavações os alicerces da mesquita e quase houve uma guerra naquela ocasião e eles tiveram que parar de fazer aquelas escavações, mas naquela época eles descobriram o local exato do Templo de Salomão, que será reconstruído nesses dias, quando então eles fizerem este acordo de paz. Então vai ser como se fosse um prêmio de consolação, eles vão ter que entregar a cidade, mas vão ter o templo para adorar. E os judeus então vão aceitar esta negociação e vão orar ali pedindo que venha o Messias, tá? Então, isso vai acontecer, né, conforme está escrito nessa profecia, com o pátio exterior, com a mesquita, e ao lado
né? Inclusive existem maquetes a respeito disso, do templo judeu ao lado da mesquita muçulmana, num acordo de paz que vai ser realmente estabelecido entre as nações. E é exatamente ali no templo que vai ser reconstruído, Daniel 9:27 fala a respeito desse assunto. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sob a asa das abominações virá o assolador. Então, costumado sacrifício durante 2 anos e 10 meses e mais 3 anos e 6 meses de profanação do templo, com o próprio anticristo assentado no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Assim, é que Daniel 11:31 fala a respeito disso, que deste homem vil, deste homem iníquo, dele haverá forças que profanarão o santuário e estabelecendo a abominação desoladora. E depois, em Daniel 11:36, ele fala a respeito disso também, que este homem, já assumindo o governo das nações, ele vai se levantar contra o Deus dos deuses e falará coisas incríveis, e ele vai prosperar naquilo que é realizar durante o período da grande tribulação. Então ele vai se levantar contra Deus, vai perseguir a nação de Israel, que naquele momento, quando ele assentar-se no santuário de Deus, os israelitas vão olhar nas escrituras para ver se aquele homem é o Messias, porque de repente eles estão cultuando a Deus e vem alguém que se assenta no santuário de Deus e faz cessar o sacrifício que eles estavam fazendo para Deus, eles vão questionar nas escrituras quem é o Messias, julgando que nas escrituras tem as palavras da vida eterna e elas testificam a respeito do verdadeiro Messias, que se chama Jesus. E aí então eles vão se converter e não se submeter ao sistema de dominação do anticristo, de maneira que o anticristo vai se levantar contra a nação de Israel durante aquele período de 3 anos e 6 meses, que é uma palavra que está descrita em Apocalipse capítulo 12, que nós vamos falar numa próxima aula a respeito desse assunto. Um tempo de perseguição contra os judeus, porque o templo deles vai ser profanado e eles vão se recusar a se submeter ao Cristo da nova era, não vão aceitar essa nova ordem mundial e vão continuar então querendo adorar o Deus verdadeiro e descobrirão que ele se chama Jesus. E então eles se converterão a Jesus Cristo, como diz em Apocalipse 14, de 1 a 5, 144 mil comprados da terra, as primícias compradas da terra, e são 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, conforme a palavra de Apocalipse 7, de 4 a 8, e por fruto dessa pregação, as pessoas de todas as nações poderão ouvir a palavra da verdade e ou submeter ao domínio do anticristo, com a marca que será implantada, como nós vamos falar depois no livro do Apocalipse, ou então vão aceitar Jesus Cristo. E diz, Apocalipse 7:9, depois desta unção com o selo do Espírito Santo sobre esses 144 mil, que todos os povos, tribos, línguas e nações vão se converter. E Apocalipse 7:9 fala dessas multidões que ninguém pode enumerar, e serão aqueles que passarão pela grande tribulação, Apocalipse 7:14, que lavarão as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque ouvirão esta pregação, exatamente desses judeus, israelitas, 144 mil, 12 mil de cada tribo, que vão ser seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. E desta forma, ele vai se levantar contra Deus e vai, então, agir durante 3 tempos e meio, tá? Durante 42 meses, ou da metade dos 7 anos para o fim. Então, a palavra de Daniel 7:25 fala de um homem que vai mudar os tempos e as leis, e os santos lhe serão entregues nas suas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. E esses santos ali são santos de Israel, são aqueles que vão se converter a Jesus Cristo porque vão se recusar a adorar aquele que profanou o templo, que tirou o sacrifício para Deus, né, que vai estar contra os serviços sagrados que eles estavam estabelecendo ali, né, e executando desde do momento em que foram permitidos e tiveram a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, eles serão perseguidos e serão mortos, né? Muitos, né, se escandalizarão, e aí quando fala também em Daniel 11:32, ele fala que aos violadores das lisonjas ele perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Esses sábios entendidos serão 144 mil israelitas convertidos a Jesus,
recusando a adoração ao anticristo, que estará assentado no santuário de Deus. E essa palavra foi o que Jesus falou, Mateus 24:15, que eu já tinha repetido, e vou dizer exatamente o que está escrito, que quando vocês virem o abominável da desolação sentado no lugar santo, quem lê, entenda, então fujam. Aqueles que estiverem na Judéia, fujam, porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve e nem haverá jamais. E a mesma palavra, então, desse abominável da desolação, que o apóstolo Paulo falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, tá? Que diz da seguinte maneira que o iníquo, ele se levantará e se assentará no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, né? Então eu vou ler esse texto agora, tá? Ele fala assim, ninguém de maneira vos engane, 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. A partir do 3 ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, o afastamento da fé, que nós vamos falar depois, e se manifeste o homem da iniquidade, o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que se adora, o objeto de culto, e de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer o próprio Deus. Então, esta operação do anticristo se assentando no santuário de Deus, que o apóstolo Paulo está falando, é exatamente no momento em que o templo está reconstruído e ele vai querer exigir adoração e culto. Mas diz a palavra, inclusive assim na sequência do texto aqui, o apóstolo Paulo fala assim, não vos lembrais que eu estava falando a respeito disso quando eu estava convosco? Versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que ele seja revelado, manifestado somente no próprio tempo, ou na ocasião oportuna. Qual é a ocasião oportuna de manifestação do anticristo, exigindo adoração e culto, se assentando no santuário de Deus? Isso vai ser na metade dos 7 anos. Ele vai profanar aquele templo que será reedificado. Ele vai se assentar no santuário de Deus, mas ele vai se manifestar somente na ocasião oportuna, que é a metade dos 7 anos para o fim. Costumado sacrifício, durante 2 anos e 10 meses, transgressão assoladora, profanação do templo, adoração a um rei sobre toda a terra, um Cristo da nova ordem mundial, durante um período de 3 anos e 6 meses, que ele vai estar se manifestando para agir com todo o poder. Então, existe algo que detém para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Este algo que detém deve ser afastado. Então está dizendo aqui no versículo 7, o mistério da iniquidade já opera e há um agora que o resiste. Há alguém, há algo que o detém para que então ele se manifeste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca no final dos 7 anos, e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Versículo 9 e 10 diz assim, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então haverá uma pregação da verdade, e depois, quando aquele que agora detém for tirado, e muitas pessoas interpretam e falam a respeito de ser o Espírito Santo que está detendo a manifestação do anticristo. Alguns falam que é o tempo que está impedindo ele. Não, alguém que vai ser tirado, algo vai ser afastado para que então não esteja mais detido. E quando for tirado do meio aquele que agora o detém, então se revelará o anticristo, a quem o Senhor Jesus Cristo depois matará com o sopro de sua boca. E quando ele se manifestar, e será no tempo oportuno, na metade dos 7 anos da aliança árabe-israelense, na divisão da cidade de Jerusalém, e depois de 7 meses a reconstrução do templo, que ele vai profanar. Então, quando for tirado esse que detém agora, então, de fato, ele se revelará com manifestações de poderes, de sinais e prodígios da mentira aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade que foi pregado antes desse tempo. O que detém não é o Espírito Santo, que o Espírito Santo não vai ser tirado da terra, porque ele é Deus. Salmo 139, para onde nós nos ausentaremos do Espírito Santo? Não existe lugar que a onipresença do Espírito Santo não esteja. Tá? Então, o anticristo vai permanecer aqui na terra, inclusive porque
depois de eleitos 144 mil ungidos para estarem pregando a Jesus Cristo, se convertendo das trevas para a maravilhosa luz, Jesus está pregando e uma multidão que ninguém pode enumerar, de todos os povos, tribos, línguas e nações, Apocalipse 7:9, vão passar pela grande tribulação e vão lavar essas vestiduras no sangue do Cordeiro, e o Cordeiro estenderá sobre eles o seu tabernáculo, ou seja, haverá conversões. Como as pessoas poderão se converter se o Espírito Santo for tirado da terra? Além de ser Deus, ele vai convencer as pessoas e vai conduzir as pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações não adorarem o anticristo, não receberem a sua marca e entregarem suas vidas ao senhorio de Jesus Cristo, mesmo que isso custe a própria vida deles, porque serão perseguidos. Durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, durante 42 meses, haverá uma perseguição àqueles que não se submeterem à nova ordem mundial, ao Cristo da nova era, que vai estar assentado no santuário de Deus e fazendo sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Mas, então, existe alguém que será tirado, algo que será afastado, e isso se chama o corpo de Cristo. O arrebatamento da igreja acontecerá neste tempo, e nós vamos falar a respeito do arrebatamento da igreja em próximas aulas, né? Mas, no primeiro momento, nós queremos dizer exatamente que, quando for afastado o corpo de Cristo, que hoje detém, pelo poder do Espírito Santo, sim, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós detemos como igreja a manifestação do império das trevas. O iníquo já opera, o mistério da igreja já opera, mas ele aguarda que seja afastado aquele que agora o detém. Quando o corpo de Cristo for tirado, quando o dia do arrebatamento acontecer, que é a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento da igreja entre nuvens, então, quando houver o arrebatamento da igreja, nada mais o detém e, por isso, ele vai poder quebrar a aliança, quebrantar o príncipe da aliança, quebrantar os poderosos da terra e sentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, porque nada o detém. E então, os judeus se converterão, pregarão a Cristo Jesus como o Messias de Israel e pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações terão a oportunidade de se converterem também e lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e depois participarem do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus aqui na terra. Então, que Deus nos abençoe com esta palavra, com esse entendimento, e esta reconstrução do templo é tão importante, e a igreja vai experimentar realmente o maior derramamento do Espírito Santo que houve notícia desde o Pentecostes. Aliás, algo muito maior e muito mais profundo, e eu quero encerrar esta aula falando a respeito desta palavra profética que nós conhecemos de 2 Crônicas 7,14. Fala da seguinte maneira o texto lá: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu a sua oração, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então, versículo 15 de 2 Crônicas 7. Tá? Neste lugar é o templo em Jerusalém. Deus vai trazer proteção e livramento para a nação de Israel, que será perseguida pelo próprio anticristo. O diabo em carne vai estar perseguindo, mas Deus vai dar uma proteção para a nação de Israel. Mas esta palavra de resposta é fruto de uma oração que Salomão tinha feito em 2 Crônicas, capítulo 6. E eu quero dizer a palavra que está no capítulo 6, versículos de número 32 e 33, para nós encerrarmos esta aula a respeito do que vai acontecer com a reconstrução do templo em Jerusalém. Diz assim, Salomão orando: assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome e da tua poderosa mão e do teu braço estendido, vindo esses estrangeiros orar nesta casa, ouve tu do céu e do assento da tua habitação, e faze conforme tudo quanto os estrangeiros te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, a fim de saberem que pelo amor do seu nome é chamada esta casa que eu edifiquei. Então Salomão fez uma oração, um pedido muito específico. O estrangeiro que não é do povo de Israel, quando orar naquela casa,
a casa da habitação onde está o nome de Deus, e Deus falou: eu vou ouvir a oração que se fizer nesta casa. E a oração do estrangeiro que teme ao Senhor, e aqui está falando das pessoas que acreditam no Deus de Israel e servem ao seu Cristo, o Messias Jesus Cristo. Vai estar orando naquela casa para que todos os povos da terra conheçam o nome de Deus. E o que vai acontecer? Haverá o maior derramamento do Espírito Santo que desde do Pentecostes não houve e nem haverá jamais. O maior derramamento do Espírito Santo, como Joel foi usado por Deus para profetizar que o Espírito Santo seria derramado, e o apóstolo Pedro falou isso no dia do Pentecostes, Atos 2, 17 e 18. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Então, uma aliança vai ser estabelecida, um templo vai ser reconstruído e haverá o maior avivamento da história da humanidade. E nós, como igreja, vamos estar detendo a operação da iniquidade, a manifestação do anticristo, até que deste meio a gente seja tirado, fomos afastados, então nada mais vai detê-lo e ele vai se manifestar na ocasião oportuna, na metade dos 7 anos, estabelecendo 3 tempos e meio de perseguição à nação de Israel e também exigindo adoração e culto de todas as nações dentro de uma nova ordem mundial. Então que Deus continue nos agraciando com o conhecimento da sua palavra, para que nós possamos experimentar estes dias deste avivamento, depois do templo reconstruído, e o poder de Deus será manifesto. E vamos profetizar em nome do Senhor Jesus Cristo para a salvação, com a pregação do Evangelho do Reino para todas as nações, e então virá o fim. Que Deus nos abençoe, e nós vamos dar sequência depois na próxima aula, falando a respeito desse governo mundial, quando o anticristo vai estar governando sem ter detenção da igreja, sem o corpo de Cristo estar resistindo ao diabo, pelo nome de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, então haverá essa manifestação desse governo mundial durante esse período da segunda metade dos 7 anos, o que também terá fim com a vinda de Cristo para destruir esse iníquo com o sopro de sua boca e trazer um novo tempo de restauração de todas as coisas. Que Deus nos agracie com a sua presença e com esse derramar do Espírito Santo nos próximos dias. Seja assim, em nome de Jesus.